Fala galera, beleza? Aqui é o Kleber Custódio mais uma vez do projeto SuaMusicaSemSegredo.com. Nesse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou postar sobre meus plugins favoritos, tá? E eu vou começar com um equalizador nativo da minha DAW, que eu uso o Studio One Professional, tá? Não é um plugin que quem não usa o Studio One vai usar, mas assim, eu vou apresentar para vocês porque eu uso ele, sei lá, 80% do meu tempo para correções e algumas coisas. Tá? Então é legal, mesmo que você não use o Studio One, dar uma olhada aqui como que funciona o equalizador, porque às vezes você pode usar as funções que tem no equalizador nativo do Studio One dentro do equalizador nativo que você usa na sua DAW aí, que talvez você nem saiba que tenha as funções, tá? Para mostrar o equalizador para vocês, eu vou usar aqui um beat, tá? Que não é meu estilo principal e que eu entenda bem essa parte de rap, hip hop e essas coisas assim. Mas foi numa situação bem engraçada que um amigo meu mandou um WhatsApp para mim falando que um cliente procurou ele para criar um beat rápido, só para colocar de entrada para um canal de YouTube que esse cliente tem, né? E aí o meu colega me mandou mensagem falando que estava sem criatividade nenhuma e ele não queria pegar nada da internet, dessas coisas de beat de internet, me mandou para ver se eu conseguia desenvolver alguma ideia aqui de algum beat. E aí, em cerca de 2 horas aqui eu desenvolvi essa ideia, eu vou mostrar para vocês. Mandei para ele vai colocar a voz lá e a letra mais pautada pro canal de YouTube que esse cliente tem, né? Não é uma música, tá? É só uma chamada mesmo, uma coisa bem curta. E aí vai colocar a voz, vai fazer a mixagem por lá e depois vai me mandar de novo para mim ver o resultado final. E eu vou deixar aqui o link em algum lugar, ou então no final do vídeo eu coloco para vocês verem como é que ficou o resultado final, tá bom? Vou apresentar o beat para vocês só para vocês entenderem como é que ficou e já vou para o equalizador, que é o que eu vou apresentar e o objetivo desse vídeo, tá bom? Dá uma sacada mais ou menos como é que ficou assim. Vou colocar já da metade, tá? Só porque eu quero mostrar para vocês mesmo. Bom, beleza. É mais ou menos isso daí. É uma ideia que eu desenvolvi em cerca de 2 horas, 2 horas e pouquinho. E já coloquei alguns timbres, não tá mixado. Se vocês olharem, não tem nenhum plugin aqui, não tem nada. Só um equalizador aqui, tá? Que é o meu objetivo de mostrar esse plugin para vocês, tá? O equalizador nativo do Studio One é esse cara aqui. Eu tô com a versão 5 mais recente do Studio One, tá? Eu tenho, eu trabalhava com o Studio One 4. Recentemente lançou a versão 5 do Studio One com várias atualizações. Inclusive eles atualizaram o funcionamento desse equalizador, tá bom? Então, essas ferramentas aqui que você está vendo no equalizador já é ferramenta padrão do Studio One, então tem todos os plugins, tá? O que a gente precisa entender aqui, primeiro e a grosso modo, é essa parte daqui, tá? Primeiramente eu gostaria também de pedir desculpa aqui que o Paçoca tá latindo pra caramba e eu tô num processo de construção do meu estúdio, tanto que vai ter vários vlogs aqui de como que eu tô construindo o estúdio, dando dicas de construção também, tá? Então por isso que tá com esses barulhos externos, tá uma baguncinha ali atrás, então não reparem nisso, tá bom? Vamos lá pro equalizador. Eu tô aqui com... a princípio a gente tem o ganho de entrada do equalizador. Ele vai modular aqui com o volume que está entrando no equalizador, tá? E aqui o volume que está saindo do equalizador. Deixa eu colocar ele aqui. Eu coloquei ele no piano. Vou solar ele e vou ligar o equalizador aqui. Olha lá. Beleza? Então aqui a gente tem, tá variando aqui que a gente tem o volume de entrada que está entrando no equalizador e aqui o volume de saída que está saindo do equalizador, ó. Note que tem um pauzinho branco aqui dentro do volume. Esse é o meu volume que ele mostra em nível RMS, que é a média do volume, tá? Então ele dá o volume de pico em azul e o volume de RMS em branco. Olha aqui, ó. Bem onde está meu mouse ali.
tanto para entrada quanto para saída do som. Isso é legal, prestar atenção para não entrar já clipando dentro do equalizador e nem sair com ele clipando já dentro do plugin, porque às vezes o seu fader ali de volume não vai acusar que está clipando, mas ele já clipou dentro do plugin, embora seja um plugin mais com intenção digital mesmo, né? Não tão colorida, mas enfim, isso é legal para ficar atento, tá? Baseado nessa controle de entrada e saída, você tem aqui o primeiro botão que eu vou te apresentar, que é o ganho de saída aqui. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz uma equalização e retira bastante coisa, né? O que acontece? Você está retirando frequências, você está reduzindo o volume do seu áudio, né? Então, baseado que eu fiz uma equalização dessa forma, olha só o volume de saída, como que ele vai diminuir, olha só. Beleza? Então aí você tem um controle de saída aqui para poder compensar essa perca de frequências que você teve, olha só. Beleza? Então aqui, ó, subi 8 dBs aqui para compensar essa perca. Então se eu der um A e B aqui, desligar e ligar o equalizador, eu consigo ter mais ou menos o mesmo volume, só com realmente o que eu mudei nas frequências, né? Olha só. Pessoal, então eu fiz a equalização ali, o som muda em relação às frequências que eu tirei, mas o áudio como em si, num total, continua no mesmo volume, isso é bem legal. Tá? Eu posso compensar isso manualmente aqui, subindo ou descendo o volume de saída, ou eu posso colocar em modo automático. Com isso ele automaticamente recalcula para mim e todas as frequências que eu tiro aqui, automaticamente ele já compensa ali no volume. Tá? Eu praticamente não uso isso, nem sempre ele dá uma controlada legal mesmo no volume para compensar o volume de entrada e saída, mas é um recurso que esse equalizador nos proporciona. Vamos testar ele aqui, ó. Funciona legal, tá vendo? Quando eu clico aqui no botãozinho laranjinha, eu deixo o plugin em bypass, tá? Ou eu desligo ele por aqui, ó. Tá bom? Funciona legal essa função automática aqui do ganho de saída, tá? Vindo aqui em Default, eu volto o equalizador pro normal, sem nenhuma modificação, tá bom? Legal, toda essa banda, essa parte de baixo aqui, eu posso esconder ela clicando aqui, ó, Band Controls. Se eu vim aqui em Band Controls, agora eu só consigo enxergar a parte aqui do gráfico, né? Onde aparece as frequências, olha lá. Tá vendo? Eu vindo em cima de cada bandinha aqui que tem, ó, a vermelhinha, a laranjinha, a amarela, a verde, e vindo com o scroll do mouse eu consigo alterar o meu kill, ó. Eu consigo deixar ele mais fino ou um pouquinho mais largo. E com o ganho eu consigo vir aqui com o mouse para dar ganho nele ou tirar o ganho dele, e escolhendo a frequência também que eu quero alterar, tá vendo? Então você consegue fazer tudo por aqui pela telinha dele aqui mesmo. Ou você pode deixar ele aparecendo aqui, mas daqui a pouco eu vou chegar nessa parte de baixo aqui para explicar para vocês, tá? Outra coisa legal que esse equalizador tem é a forma de visualização, tá? Nota o seguinte, se eu ligar, por exemplo, essa banda aqui, tá vendo? A banda amarelinha. Nota que eu tô aqui, ó, com 17 dBs de ganho. Deixa eu colocar aqui, ó, 17 dBs, talvez seja muito. Deixa eu colocar 6 dBs, 6 dBs de ganho. Minha forma de visualização, ela tá em 24 dBs por oitava, tá? Se eu colocar aqui, ó, clicar na setinha e colocar 12 dBs por oitava, eu ainda estou subindo 6 dBs, mas a minha visualização ela é um pouco mais cirúrgica, então dá uma leve impressão de que eu estou subindo mais e alterando mais ainda o som. Mas não, é só a forma de visualização, que é 12 dBs por oitava. Eu posso ainda descer para 6 dBs e aí então parece que eu posso mexer bastante aqui, ó, subir bastante a alteração de frequência. Porém, isso é só visualmente, tá? Eu ainda estou subindo aqui, ó, 5 dBs ou 6, posso colocar 6 aqui para continuar no exemplo,
tá? E aí ele fica lá em cima, lá, é como se eu estivesse vendo de uma forma mais lupada, né? Colocar uma lupa para enxergar um pouco mais de perto. Eu normalmente trabalho com 12 dB por oitavas, assim eu posso fazer um movimento menor e alterar mais o timbre aqui, o som das frequências, né? E me salva bastante espaço. Normalmente eu trabalho dessa forma, mas se o seu equalizador te proporcionar esses recursos, você pode ir alterando e ver o que você mais se enquadra aí. De novo, não altera nada a frequência, tá? É só a forma de visualização que você está enxergando os seus movimentos dentro do equalizador, tá bom? Clicando na bolinha aqui, eu consigo habilitar ou desabilitar a frequência aqui, tá bom? Ainda não chegamos aqui embaixo, você consegue fazer tudo que você está fazendo aqui em cima, aqui embaixo também, tá? Normalmente eu trabalho aqui em 12 dB por oitavas. Aqui a gente tem um botão de curvas, aqui ó, curves, tá vendo? Para que serve isso? Aqui eu consigo colocar mexer numa banda aqui, na banda laranja, aí eu venho aqui, mexo na banda amarela e mexo na banda verde, tá vendo? Repara que sem o botão estar selecionado, ele mostra as curvas que eu estou fazendo, mas ele não dá muito detalhe, a não ser que eu pare em cima dele, ó, tá vendo? Aí ele vai me mostrar toda a curva que eu fiz para a banda verde aqui, ó. Se eu parar em cima da laranja, vai mostrar toda a curva que eu fiz para a banda laranja, para amarela a mesma coisa, para vermelha a mesma coisa. Se eu clicar nele, aí ele deixa tudo mostrando aqui, ó, todas as curvas que eu fiz para verde, para amarela, para laranja. Estou especificando por cor para ficar mais claro para vocês, tá? Outra vez, só forma de visualização, tá? Aí você decide bem o que você quer fazer, ó. Se eu colocar aqui, ele vai mostrar para mim a curva aqui, ó, do vermelhinho e etc e tal. Você pode trabalhar com isso ou não, tá bom? Vou dar aqui para voltar pro default de novo, tirar todas as curvas que eu fiz. Outra coisa relacionada à visualização, que é bem legal aqui nesse equalizador, é a forma de visualização. Se eu colocar aqui para rodar o som, olha só, eu tenho toda a visualização aqui do gráfico de frequências desse piano, ó. Beleza? Se eu clicar aqui em cima desse 20 octaves aqui e colocar em none, você vai tirar toda a visualização de frequência, olha só. E aí você pode vir aqui e equalizar mais pelo ouvido mesmo, sem estar enxergando o espectro daquele elemento, né? Então você tem essa opção, você pode colocar aqui em third octave, que você vai enxergar a visualização da frequência do instrumento aqui em third octave aqui. Meu inglês é terrível, então me perdoem pelo inglês, tá? Olha só a visualização como é que fica. Você pode enxergar também em 20 octave, tá? E aí é legal essa função porque ele coloca um pianinho aqui embaixo para você enxergar exatamente em qual frequência, em qual nota essa frequência está direcionada. Então, por exemplo, se eu deixar aqui o que bem fininho e dar um boost aqui, por exemplo, eu consigo enxergar que essa frequência representa um dó. Tá vendo aqui no piano? Eu consigo enxergar certinho. Ele coloca isso aqui como base de referência para vocês, tá? Todos esses recursos são mais visuais, tá? Na parte que você estiver mixando lá, é claro que você vai mais pro ouvido, mas é para facilitar nos efeitos visuais. Eu sei que o Pro Kill da FabFilter também tem esse pianinho aí e tal, e se você estiver acostumado a trabalhar dessa forma, esse equalizador aqui proporciona isso para você. Você também tem a visualização FFT Curve aqui, se você clicar nela, olha só como é que fica a visualização. Tá vendo? Ela fica em ondas, tá? Ou você pode optar também pela Waterfall aqui, tá? Que é uma visualização que a galera usa pouco, tal, mas você também consegue ver essa visualização aqui, ó. Beleza? Normalmente eu trabalho com essa visualização aqui de 20 octave, tá? Normalmente eu trabalho com ela. Aqui você tem esse botãozinho que eu vou falar daqui a pouco. Passando para frente você tem esse High Quality aqui, que é a alta qualidade. O que acontece? Você clicando nesse botão, os circuitos internos do Studio One vão fazer todas essas movimentações que você está fazendo aqui
com um pouquinho mais de cautela, vamos dizer assim, e aumentar um pouco mais a qualidade das curvas de frequência que você está fazendo. Então, só o fato de você equalizar e alterar esse botãozinho, você já tem uma alteração de qualidade, tá? Claro que com High Quality você vai ter um processamento maior, vai exigir um pouquinho mais do seu computador, tá? Com isso vai pesar um pouquinho mais quando você estiver utilizando ele, mas vai deixar um som mais transparente e um som mais com qualidade, tá bom? Nas curvas de equalização. Claro que se você segue aqui o projeto Sua Música Sem Segredo, você sabe várias coisas de equalizadores que a galera talvez não saiba por aí. Essa questão de fase, o que o equalizador faz na fase, de fase mínima, de fase linear. Não é o objetivo do vídeo agora falar sobre essas mudanças e como que funciona o circuito interno. Eu estou fazendo um panorama geral da ferramenta que eu uso 80% aqui das vezes no estúdio, tá? Para fazer algumas correções. Tá, então o que você precisa entender agora a princípio, se você ainda não passou lá pelo site do Sua Música Sem Segredo, nem viu os vídeos aqui para entender como que funciona um equalizador, então esse botãozinho deixa as curvas com mais qualidade ou com menos qualidade, mais processamento, menos qualidade, menos processamento, tá bom? Deixa eu vir aqui e deixar sem curvas nenhuma aqui. Tá, agora vamos para essa parte de baixo. Aqui é um equalizador que a gente tem, é totalmente paramétrico, porque ele permite que você dê boost nas frequências. Você tem o controle de volume, você tem o controle de frequência, tá vendo? De Q, desculpa, e você tem o controle de frequências aqui, ó. Tá? Então você consegue controlar tudo por aqui ou por aqui. Com o scroll do mouse e tal, você consegue aumentar o Q, tá vendo? Vem em cima dela aqui, ó, com o scroll do mouse, ou o ganho ou frequência, mas você consegue também controlar por aqui, ó, pelo botão, tá bom? No caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 bandas, tá? 5 bandas e 2 filtros aqui, que eu vou falar. Vou começar pelos filtros aqui. LC de low cut, né? A gente consegue cortar os graves, cortar as baixas. Então, você habilitando ele, você consegue vir aqui, ó, escolher a frequência que você está cortando, tá bom? E aqui você consegue colocar 6, 12, 24, 36 e 48 dBs por oitavas. O que isso significa? Se eu, por exemplo, a gente chama essa frequência aqui, ó, de quando começa a cortar aqui, tá vendo? E começar a cair, de frequência de corte. Então, suponhamos que isso aqui seja um Dó, a minha frequência de corte. Quando ele chegar no Dó uma oitava abaixo, significa que ele caiu 12 dBs. Tá? Se chegar na outra oitava, ele caiu mais 12. Então, significa que 2 oitavas abaixo da minha frequência de corte, ele caiu 24 dBs. Tá? Se eu aumentar isso, se minha frequência de corte for Dó, quando chegar uma oitava abaixo, eu caí 24 dBs abaixo do volume que estava aqui na minha frequência de corte, tá? Por isso que meu filtro fica um pouco mais abrupto, tá? Se eu aumentar para 36, a mesma coisa. Se eu aumentar para 48, a mesma coisa. Tá bom? E aí por isso que vai ficando mais abrupto. De novo, se você quer entender sobre equalizador, dá uma pesquisada, principalmente lá no blog, que eu estou desenvolvendo um conteúdo fantástico que eu nunca vi ninguém desenvolver para falar tudo sobre equalizadores, tá bom? Então, dessa forma, você tem bastante variedade aqui para poder trabalhar com filtro mais suave ou mais abrupto, tá? Da mesmíssima forma, você tem um HC aqui, que é o High Cut, só que para as altas. Você consegue cortar as altas aqui. E de novo, vim nessa setinha, selecionar se quer mais suave ou mais abrupto esse corte, tá bom? Então aqui você tem o High Cut e o Low Cut, beleza? Aqui, nessas duas bandas em específico, essa bandinha aqui que é a laranjinha e essa bandinha aqui que é a azul clara, você consegue definir se você quer um picking, tá? Que é esse tipo de filtro, ou se você quer um shelve. Tá? Um shelve que é esse tipo de filtro. No shelve você consegue definir 6 dBs, 12 dBs ou 24 dBs por oitava, tá bom? Você consegue fazer esse ajuste de como que você quer, se é um filtro de prateleira ou um picking, tá bom? Você consegue fazer essa alteração, beleza? Da mesma forma nesse daqui, ó, nesse filtro aqui que é o filtro azul claro. Você consegue fazer um shelf para cima. Se você quer com 12, 24, tá vendo? Ele tem um efeito colateralzinho aqui que é bacana em algumas vezes. Ou se você quer um picking, beleza? Já essa banda aqui, que é a verde, essa banda amarela e essa banda aqui mais verde escura, você só tem o controle de picking mesmo. E aí você pode alterar ganho, frequência,
kill ou frequência, beleza? Deixar ele aqui em padrão de novo, beleza? Então com isso a gente conseguiu entender todo o funcionamento dele aqui. Uma coisa super legal que a Presonus, uma sacada super legal que a Presonus colocou na versão 5 para frente no equalizador, é que ele adicionou alguns cortes aqui, ó, um filtro de corte de baixas, né? Numa versão de um filtro linear, tá? Se você não sabe o que é a diferença entre um equalizador, filtros lineares ou filtros de fase mínima, de novo, eu recomendo dar uma passada lá no blog Sua Música Sem Segredo, tá? Onde eu falo bastante disso e a diferença desses filtros e qual que é o efeito e efeito colateral que isso traz, tá bom? Numa forma geral, o filtro linear ele é um pouco mais transparente, ele dá menos problema de fase, tá bom? A Presonus ela implementou aqui que você consegue fazer esse corte em 20, 50 e 80 Hz, que é mais do que suficiente para fazer alguns tipos de cortes. Claro que com isso você gasta um pouco mais de processamento também, mas você tem mais qualidade nos filtros para ter menos problema de fase nos elementos, tá bom? Então você tem aqui essas três opções, tá? E você pode deixar esse filtro um pouco mais soft, tá vendo? Que ele fica, é como se você reduzisse aqui para 6 dB por oitavas nesse filtro que a gente conversou agora há pouco. Ou, isso nos três, tá? Ou você pode deixar ele um pouco mais abrupto, tá? Mas esse filtro, ele é diferente desse filtro aqui. Você pode ligar os dois, ele é diferente, porque esse filtro é um filtro de fase mínima, esse filtro é um filtro de fase linear, tá bom? Que a Presonus implementou aqui. Isso dá bastante diferença. Olha lá o cachorrinho aqui, o Billy Joe, fazendo presença no vídeo, só quer saber de dormir. Então, voltando aqui, essa é uma sacada bem legal da Presonus, tá bom? Que ela implementou, então você tem mais esse recurso. A última coisa que eu queria falar sobre esse equalizador para vocês é o circuito de sidechain que ele tem. Com esse circuito você consegue visualizar outros elementos e o campo de frequência para poder, quando equalizar, por exemplo, um piano, você ter uma visão melhor do que está acontecendo. Por exemplo, eu posso ligar aqui o sidechain dele, que é esse botãozinho aqui, ó, e posso definir qual que é o áudio que eu quero que apareça aqui dentro, qual que é o instrumento que eu quero que apareça o campo de frequência aqui junto. Então eu posso, por exemplo, vou colocar aqui, ó, selecionar o kick, tá? Então eu selecionei o kick, estou com ele ligado e vou desmutar o kick aqui, ó, tá? Então agora eu tenho o piano e o kick tocando, ó. Dentro do equalizador, olha que legal. O que ele está mostrando para mim? Ele mostra o campo de frequência do kick, que é esse mais rosa, e ele mostra o do piano, que é o azul. Olha só. Isso me ajuda porque eu posso equalizar o piano pensando no campo de frequência do kick. Olha só, vamos supor que eles estão dando conflito aqui. Eu posso vir aqui, ó, no piano e tirar um pouco aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu tenho mais espaço aqui para o kick. Eu consigo visualizar isso aqui dentro do meu equalizador, tá? E eu posso congelar. Agora eu entro nesse botãozinho que eu fiquei de falar agora. Se eu colocar aqui, por exemplo, o kick tocando junto, ó. Vou apertar o botão. Olha lá. O espectro do kick ficou congelado para mim ter uma noção de como que tá soando o espectro desse cara. Então agora quando eu coloco para tocar, ó, tá vendo? Eu só tenho as alterações, mas ele tá congelado ali. E aí eu consigo vir aqui e fazer minha equalização no piano baseado no espectro sonoro do bumbo. E eu posso, por exemplo, colocar outros instrumentos também. Eu vou tirar ele aqui, ó. Vou dar um total aqui para ele voltar ao padrão. E eu tô com kick aqui, vamos colocar mais o que a gente pode colocar aqui, sei lá, vamos colocar o snare, vai. E aí eu vou desfiltrar o snare aqui. Olha lá. Eu tenho o espectro aqui, ó, do kick, tenho o espectro da caixa aqui, ó, tocando junto, e eu posso equalizar meu piano pensando neles, ó. Tá vendo? Posso vir aqui na hora que eu quiser, tiro o bumbo, ó, deixar só a caixa, ó. De novo. Tá vendo? Agora eu congelo a caixa aqui, ó, o espectro dela congelado. E agora eu posso equalizar pensando no espectro da caixa.
tá vendo? Então ele te dá esse recurso de sidechain que é bem bacana, bem legal pra gente desenvolver aí nas nossas mixagens. Eu acho que tudo isso é válido quando você tem objetivos, tá? Claro que mixagem não é visual, mas todos esses recursos estão aí para somar para a gente conseguir fazer o melhor resultado possível, tá bom? Então, esse é o equalizador nativo da minha DAW, é o primeiro dessa playlist, onde eu vou colocar todos os plugins, meus plugins favoritos que eu trabalho, tá? Eu trabalho com plugins ou nativos gratuitos, que já vem na DAW, ou eu peguei promoção, ou eu comprei plugins, eu não trabalho com nada pirateado, tá? Mas e aí eu vou dar algumas dicas também de opções gratuitas que vocês podem usar, que eu utilizo e que traz bastante resultados para mim. Tá bom? Então, galera, se esse vídeo foi útil para vocês, dá aquele joinha, deixa o comentário embaixo aqui, fala para mim qual que é o equalizador que vocês utilizam, dicas grátis aqui pra galera, tipo de equalizador legal que é grátis, que vocês gostariam que eu falasse aqui, deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho para quando eu postar uns novos vídeos aparecer para vocês aí, para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom? E aí eu quero que isso seja uma comunidade mesmo. Deixa um comentário aqui, comentem principalmente lá no blog, porque daqui a um tempo é lá que eu vou começar a me concentrar para responder vocês, tá bom? Aqui no YouTube a gente acaba perdendo um pouco do controle de tanta gente que comenta. Lá no blog eu sei que a galera é mais direcionada, que quer realmente aprender de áudio. Então deixa os comentários lá nos posts, que aí eu vou respondendo todo mundo. E a gente tá aqui para ajudar, para tentar somar e trazer mais informações, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui para vocês escutarem esse vídeo também quando estiver pronto. E é isso aí, galera. Aquele abraço, valeu!